Todos podem entrar, tenha a bondade. Bem, boa noite a todos. É com grande prazer, para dizer a verdade, enorme prazer, a gente retornar aos nossos encontros científicos e a gente retornar com um assunto que hoje cresce a cada dia. E isso eu acho que é muito importante para nós, médicos, entendermos um pouco o que significa, na realidade, os cuidados paliativos e a terminalidade. Então, não poderia deixar de ser a gente iniciar com a terminalidade, a gente entender um pouco e poder fazer os nossos pacientes também entender um pouco dessa nossa realidade. E eu gostaria de chamar duas colegas que vão fazer parte dessa mesa e que vão só enobrecer aquele nosso conhecimento, que é a doutora Germana, com quem eu gosto demais, e assim, cada dia eu estou mais apaixonada por esse cuidado paliativo que ela fala com tanto primor, e a doutora Márcia Stefan também, que eu peço para fazer parte aqui da mesa, e com muito orgulho que eu chamo as duas, que eu só tenho que reverenciar tudo que sei. Uma pena de termos tão poucos homens, porque eu acho que terminalidade o homem também deve ter interesse. Mas vejo que sempre o nosso público sempre é mais mulher. Então, chegou. Só fui falar em homem, apareceu mais um. Então, é com muito prazer que eu gostaria de dar início à palavra à Germana. Não é minha amiga, mas Germana, estou muito feliz de vocês estarem aqui. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, pelo Eduardo, pela Mônica. Muito obrigada mesmo, Mônica, pelas palavras. Vocês não têm ideia da quantidade de chocolate que eu devo a ela para essas apresentações iniciais. E a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado paliativo e terminalidade. Bom, eu tenho grande orgulho de, há 3 anos, estar à frente da direção do Hospital do Câncer 4, Unidade de Cuidados Paliativos do INCA, e também fazer parte da rotina da equipe de cuidados paliativos do America's Medical City. Bom, então, para começar a falar sobre cuidado paliativo, é importante que a gente comece a ter uma visão geral da relação, né, de nós, não necessariamente enquanto profissionais de saúde, mas enquanto sociedade com a morte. Então, eu elenquei alguns pedacinhos desse livro que é bastante interessante, que é sobre a história da morte no Ocidente, para a gente entender um pouco a relação da sociedade e como nós enfrentamos a morte hoje, o que acaba refletindo na relação dos nossos pacientes com a terminalidade e na nossa própria relação enquanto profissionais de saúde, também com a terminalidade. Então, na primeira Idade Média, a morte era domesticada, familiar, algo natural da vida. E ao longo dos anos, dos séculos, vai sofrendo uma transformação bastante significativa. Já na segunda Idade Média, a morte começa a ser clericalizada e a igreja como intermédio ao paraíso. Começam a haver alguns medos com relação à morte, se você é uma boa pessoa, se vai ou não para o paraíso. E na Idade Moderna, a morte passa a ser romantizada e um processo de ruptura com a vida. E começa a se ter mais complacência com a ideia da morte. A partir do século XIX, o luto começa a ser ressignificado e as pessoas começam a ter mais dificuldade para aceitar o término da vida. Aqui é onde nos encontramos, a partir da segunda metade do século XX, começamos a ter uma mudança brusca com relação à morte, uma sociedade que prioriza totalmente a felicidade e que afasta de si qualquer tipo de dificuldade, principalmente se essa dificuldade está relacionada ao término da vida. A morte deixa de ser vista como um processo natural, passa a acontecer quase que exclusivamente dentro de hospitais e principalmente dentro de centros de terapia intensiva, longe da família,
longe do contato com entes queridos e muitas vezes escondida até de alguns familiares, como é muito o caso de crianças, que muitas vezes nem sabem dos casos de adoecimento e são surpreendidas pela perda de um ente querido. Você deixa de falar com os próprios pacientes sobre a gravidade da doença, sobre a possibilidade da sua terminalidade, até para não enfrentar a sua própria terminalidade e as suas próprias frustrações e limites do que a gente tem como oferecer enquanto profissional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, inevitavelmente, cada vida humana chega ao seu final. Assegurar que isso aconteça de uma forma digna, cuidadosa e menos dolorosa possível merece tanta prioridade quanto qualquer outra. Essa é uma prioridade não somente para a profissão médica, para o setor saúde ou para os serviços sociais, mas para toda a sociedade. E por que a gente está falando sobre isso, né? Obviamente que o cuidado paliativo não está relacionado exclusivamente à doença oncológica, mas aqui estamos na Sociedade de Mastologia, então aproveito para puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né, Mônica? E a gente fala um pouco sobre os casos esperados de câncer para 2030. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são esperados para 2030 21,4 milhões de novos casos de câncer no mundo, com 13,2 milhões de mortes por câncer. 70% desses óbitos acontecem em países em desenvolvimento. Ou seja, nós aqui, enquanto população brasileira, estamos totalmente intrincados nesse maior percentual de óbitos que vão acontecer em função do câncer. E esse dado mais fresquinho, que é a estimativa agora, 2018, do Instituto Nacional de Câncer, sobre novos casos de câncer estimados para esse ano corrente, e aí a gente tem que apenas no câncer de mama tem a previsão de quase 60 mil novos casos em 2018. Os números são alarmantes, então a gente efetivamente não pode se afastar dessa temática. E, afinal de contas, o que é o cuidado paliativo? A última definição, de 2002, da Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo é a abordagem que busca a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de doenças ameaçadoras da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio da identificação precoce e avaliação impecável e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. E o que a gente já pode tirar daqui? Se eu tenho uma doença ameaçadora da vida e eu preciso prevenir e aliviar o sofrimento, eu tenho obrigação de conhecer a história natural dessa doença que eu me proponho a paliar. A ideia é que a gente consiga estar sempre um passo à frente, que saiba prognosticar efetivamente esse paciente e essa doença, para que a gente consiga precocemente um controle de sintomas, contando, obviamente, com um time interdisciplinar. É impossível que uma única categoria da área da saúde consiga abranger o controle de sintomas físicos, psicossociais e espirituais. Então, para nós, o grande desafio é finalmente aprender a trabalhar em equipe. E esses são os princípios básicos do cuidado paliativo. Uma boa comunicação, que deve ser feita de forma transparente, empática, profissionais, pacientes, profissionais, para que a gente consiga traçar juntos o melhor plano de cuidados, que deve ser individualizado. A gente não tem uma fórmula mágica, a gente tem indivíduos que, através da participação nesse plano de cuidados, através de decisões compartilhadas, vamos conseguir guiar um tratamento em conjunto e o mais adequado para cada pessoa. Como eu já falei, um bom controle de sintomas, então a gente deve reconhecer quais os principais sintomas que são encontrados no final da vida, tanto físicos, psicossociais e espirituais, os princípios básicos de bioética, que devem ser o norte das nossas ações, e o time interdisciplinar. Para quem não conhece, essa é a Cecily Saunders, precursora do cuidado paliativo moderno, e ela diz que, ao cuidar de você no final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte.
E Cecily Saunders também nos brinda com o conceito da dor total, que é essencial que a gente conheça esse conceito para que saibamos tratar adequadamente os sintomas. Ela traz esse conceito no sentido de perceber que o sintoma ele não necessariamente está relacionado apenas a questões físicas, mas também a questões emocionais, espirituais e sociais. Muitas vezes você tem um paciente com uma dor muito, muito importante, que você aumenta as doses de morfina, aumenta as doses das medicações adjuvantes e você não consegue efetivamente controlar esse sintoma. É uma mãe que tem um câncer de mama, que está falecendo e está deixando seus 3 filhos menores a serem criados por alguém que não é ela. Então, não tem como a gente achar que é um opioide que vai conseguir controlar essa dor. A gente precisa estar atento, com ouvidos que saibam escutar, com corações que saibam acolher, para a gente identificar o foco dessa dor, para que a gente consiga, em conjunto, abordar todos os sintomas que estão ali aparecendo através dessa dor. Esse conceito de dor total, ele acaba podendo ser estendido para outros sintomas. Então, a gente também pode falar de dispneia total, fadiga total, porque são efetivamente sintomas que aparecem fisicamente, mas que estão sendo abrangidos por questões muito mais profundas do que é o ser humano. Bom, a implementação de serviços de cuidados paliativos é particularmente necessária em locais com alta proporção de pacientes em estágios avançados de câncer. O alívio de problemas físicos, psicossociais e espirituais podem ser alcançados em mais de 90% dos pacientes com câncer avançado através dos cuidados paliativos. Através dessas frases, né, da Organização Mundial de Saúde, a gente pode perceber que o nosso problema não é pequeno, né? A gente tem no Brasil uma grande desproporção do número de serviços de cuidado paliativo, um acúmulo um pouquinho maior na região sudeste, Rio, São Paulo, algumas ações realmente muito mais individuais em outros locais do país. É com bastante satisfação, né, que eu tenho visto de uns anos para cá o fortalecimento da própria academia de cuidado paliativo, o fortalecimento dos serviços, a maior inter-relação entre as pessoas, porque é só assim que a gente vai conseguir fortalecer um cuidado tão necessário para os pacientes e familiares. E só para ressaltar bem isso, né, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente não está falando de tratar um indivíduo, a gente está falando de uma unidade de cuidado, que é o paciente e essa família. Esse gráfico tenta mostrar um pouquinho para a gente quando que o cuidado paliativo deve começar. Essa curvinha aqui, em vermelho, é a curva de funcionalidade de um paciente com câncer. É óbvio que esse gráfico pode ser aplicado a várias outras patologias, né, possíveis de serem paliadas, várias doenças ameaçadoras da vida, insuficiência cardíaca, DPOC, demência e síndromes de fragilidade. Então, conforme você tem a queda da funcionalidade do paciente, cada vez mais você tem a necessidade de abordagem de cuidado paliativo. É importante a gente ver que não é uma dicotomia, a gente não está falando de um cuidado em detrimento ao outro, a gente não está falando que um cuidado é mais importante do que o outro. O que a gente está dizendo é a necessidade do paciente de acordo com a queda da sua funcionalidade e, consequentemente, com o maior número dos seus sintomas. Tem vários trabalhos que demonstram que nas últimas 4 semanas de vida, os pacientes têm todos os seus sintomas muito mais aumentados na escala de Edmonton, que é uma escala que a gente usualmente usa para identificar a intensidade dos sintomas dos pacientes com câncer avançado. E aqui a gente consegue perceber também que o cuidado paliativo ele deve começar desde o momento do diagnóstico dessa doença. Então, a gente não tem que esperar que esse paciente esteja praticamente próximo ao fim da vida para que a abordagem paliativista comece. E também é importante que ele não acabe no momento do óbito. Se preocupa também com as questões relacionadas ao luto. Bom, o que você está falando então, né? Então a gente precisa de um paliativista para cada pessoa com câncer avançado, para cada pessoa com demência? É óbvio que não, né? A gente precisa é que o cuidado paliativo geral seja promovido como parte do tratamento integral do paciente, por profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento, e pacientes com sintomas de baixa complexidade. E que o cuidado especializado seja promovido por um time de especialistas, uma equipe interdisciplinar, com pacientes com sintomas mais complexos que necessitem de suporte espiritual, psicossocial, cultural, suporte ao luto e um cuidado integral paciente e família.
Ou seja, o controle de sintomas relacionado à doença e o tratamento deve ser iniciado pela equipe de oncologia assistente. Não tem jeito, né? Então, não dá para passar só a bola para o outro. Temos que todos nós estarmos imbuídos dessa missão, que é promover um cuidado paliativo eficiente ao paciente. E contarmos com os especialistas para aqueles casos de maior complexidade, que a gente vai efetivamente precisar ter um controle de sintomas muito mais severo. E eu costumo brincar que é um cuidado paliativo intensivo, né? Porque o cuidado paliativo de paliativo não tem nada, né? É altamente intensivo para que esse controle de sintomas seja a tempo da gente proporcionar um cuidado ao fim da vida eficaz. Diante de sintomas complexos, deve-se contar com a colaboração de uma equipe interdisciplinar de especialistas. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, né, eu já falei isso claramente, mas é importante reforçar, a gente não está falando só do cuidado ao fim de vida. Os cuidados paliativos são muito mais do que isso, e os cuidados ao fim de vida são aqueles destinados aos pacientes próximos ao período de óbito. Aí tem algumas falas, né, 72 horas próximas ao óbito, e alguns pacientes algumas horas a mais, obviamente, outros pacientes algumas horas a menos, e aí a gente poderia ter uma aula exclusivamente sobre cuidados ao fim de vida, como diagnosticá-la, quais os principais sintomas, como tratá-los, mas é importante a gente saber que o cuidado paliativo ele abrange muito mais do que esse período exclusivo do fim da vida. E eu trouxe esse artigo relativamente fresco do Eduardo Bruera. O Eduardo Bruera, ele é médico e chefe do serviço de cuidado paliativo do MD Anderson, e eles publicaram na Nature que quando você, né, tem essa integração do cuidado paliativo na trajetória do cuidado do câncer, né, isso já é totalmente consolidado, o cuidado paliativo ele faz parte, né, das terapêuticas oncológicas, você consegue promover melhora da qualidade de vida, controle de sintomas, satisfação do paciente e do cuidador, auxilia pacientes e familiares na compreensão da doença e na comunicação, qualidade dos cuidados de fins de vida, pode gerar aumento de sobrevida, e aí a gente tem um trabalho bem famoso que foi feito com pacientes com tumores de pulmão não pequenas células, onde você teve um aumento significativo da sobrevida, né, aumento esse muito maior que várias doses de quimioterapia, inclusive, quando você teve o início dessa integração do cuidado paliativo precoce, e você tem uma melhor utilização dos recursos de forma mais racional. E nesse mesmo trabalho, eles tentam separar um pouquinho, o que eu acho que é válido para a gente, entender quais são os níveis dessa atuação. Então, eles acabam definindo como supportive care, né, que são os cuidados de suporte, como aqueles cuidados fornecidos a pacientes oncológicos, objetivando acesso à informação sobre diagnóstico e prognóstico, controle de sintomas físicos, emocionais, espirituais e sociais, e abrange questões de promoção da saúde, prevenção, sobrevivência, paliação e luto. Os cuidados paliativos para pacientes com doença oncológica avançada, sem possibilidade curativa, incluem intervenção para controle de sintomas agudos, hospitalares ou em assistência domiciliar. E lá eles denominam como hospice care, que são os cuidados de fins de vida, que são priorizados nesses locais. E aqui você pode observar que também eles citam os cuidados relacionados ao enlutamento. E eu trago para vocês a definição de ortotanásia, que é o que o nosso Conselho Federal de Medicina preconiza, que deve ser o sinônimo, né, da nossa melhor prática, que, diagnosticada a terminalidade da vida, qualquer terapia extra se afigurará ineficaz. Assim, já não se pode aceitar que o médico deva fazer tudo para salvar a vida do paciente, beneficência, se esta vida não pode ser salva. Desse modo, sendo o quadro irreversível, é melhor, caso assim o paciente e sua família o desejem, não lançar mão de cuidados terapêuticos excessivos, pois ineficazes, que apenas terão o condão de causar agressão ao paciente. Daí é que se pode concluir que, nessa fase, o princípio da não maleficência assume uma posição privilegiada em relação ao princípio da beneficência, visto que nenhuma medida terapêutica poderá realmente fazer bem ao paciente. Bom, e o meu desejo, né, é que nós saibamos
priorizar a qualidade de vida dos nossos pacientes, oferecer todo o suporte possível para que eles tenham os seus sintomas controlados, aproveitem o máximo de sua funcionalidade, o máximo da sua vida enquanto a vida, e que, na impossibilidade dessa qualidade de vida, que saibamos priorizar a sua qualidade de morte, através da boa morte, que é aquela livre de angústia e sofrimento evitáveis para o paciente, familiares e cuidadores, em geral de acordo com os desejos do paciente e seus familiares, e razoavelmente consistente com padrões clínicos, culturais e éticos. E para finalizar, eu trouxe esse poema do Stuart Faber. Ele é médico da família, era médico da família, paliativista da Universidade de Washington, e foi diagnosticado com leucemia e acabou falecendo em cuidado paliativo. Eu acho que esse poema reflete um pouco da nossa relação enquanto profissionais de saúde com a terminalidade. Então, é importante que a gente tenha muita atenção para como é a nossa relação com essa finitude, com a ausência de tratamentos específicos para os nossos pacientes, para que a gente consiga perceber qual é o melhor cuidado para ele nesse momento. Depois de sua morte, saíram alguns artigos dele publicados, alguns inclusive com poemas escritos por ele, em colaboração com colegas médicos que o paliaram nesse momento de fim de vida, e eu selecionei, bom, são 2 mundos. Meu coração está cheio de boas intenções. Eu quero ajudar usando tudo o que sei. Eu sei muito sobre o que você não sabe, sobre diagnóstico, tratamento, riscos, benefícios, estatísticas. Como posso garantir que você saiba o suficiente para que você possa fazer as escolhas certas? Eu protejo meu coração para que eu esteja seguro de fazer escolhas, de compartilhar sua vida. O meu coração está cheio de vida. Eu sei muito sobre o que você não sabe, sobre amor, esperança, tristeza, medo, doença e mortalidade. Como posso ajudá-lo a saber o suficiente sobre quem eu sou para que você, então, possa me ajudar a fazer as escolhas certas? Então, podemos compartilhar nossos conhecimentos e nossas vidas? Bom, eu finalizo desejando a vocês que tenhamos ouvidos para conseguir escutar e corações para que possamos acolher da forma mais ampla possível nossos pacientes e nossos familiares. Muito obrigada e fica meu contato. Bem, é quase impossível dizer que não dá para se deixar de emocionar quando a Germana fala, né? E é isso, porque de todos os lugares que eu posso, eu falo sempre do paliativismo e da terminalidade, e parece que vem crescendo esse anseio que eu sinto, eu acho que vem crescendo com todos. Saber um pouco mais de como tratar o paciente, quando a gente tem que ter essa noção. Assim que a gente faz a nossa parte oncológica, a gente poder falar aquilo que vai melhorar a sua vida, dando a qualidade de vida, mas também a gente tentar fazê-lo entender que a gente vai também dar uma qualidade de morte. Então, fica a dica maravilhosa desses 2 mundos, que realmente é aquilo que a gente tem para oferecer e que realmente é aquilo que tem dentro do coração do paciente. Eu vou pedir agora a doutora Márcia Stephens, também, que muito bem sabe falar sobre todos esses assuntos. É um prazer estar com a gente aqui, iniciando nosso ciclo de científico. Obrigada. Não foi esse que eu botei. Não. Bom, então eu vou falando uma coisa enquanto você procura. Deixa eu só te mostrar onde é que está.
acho, né? Germana, eu fiquei muito emocionada agora, porque faz uns 20 anos que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre cuidado paliativo num encontro, talvez você estivesse lá, tá? No Clube da Mama. E foi uma coisa em que alguém que tinha estado com a Cecily Saunders e tinha vindo e estava contando para a gente pela primeira vez o trabalho que ela tinha e o trabalho lá do St. Christopher's, né? E a surpresa da plateia de ouvir falar de um hospital ou um lugar, né? E, gente, quanto a gente caminhou nesse tempo, né? Você vai trazendo coisa, quanto de literatura, quanto de conhecimento isso está se expandindo, né? Parabéns para o cuidado paliativo, né? Então eu queria agradecer a honra, Eduardo, de me convidar para falar aqui para vocês, né? E assim que eu comecei a pensar, né? Aliás, comecei a pensar naquela hora, sentada ali naquela cadeira, quando você me disse, vamos falar sobre terminalidade, e eu pensei assim, eu vou falar de terminalidade de uma forma leve. Eu não vou falar de morte de uma forma complicada e pesada, né? E não é muito fácil, né? Porque a gente tem uns preconceitos. Já está bem? Terminalidade. Então, eu comecei pensando o seguinte, eu falo para o profissional de saúde, eu falo para o médico, eu vou falar para as pessoas, eu vou falar para quem, né? E, de uma certa forma, eu acho que eu tinha que falar para as pessoas aproveitarem para a sua prática, né? Mas a gente não é, antes de ser profissional, a gente é gente, né? E a gente morre. Então, isso também a gente tem que falar. O que está acontecendo aí? Então, eu achei que a gente devia falar mais para a pessoa e um pouquinho falar para o profissional na medida em que a gente vai conversando, né? Qual é o conceito de morte e morrer, né? A morte constitui-se como um fenômeno único e individual e que se encerra a vida biológica e é vivida somente por quem está morrendo, né? E o que é o morrer? O morrer é um processo que ocorre ao longo da vida, a gente começa a morrer no dia que nasce, né? E precisa ser compreendido existencialmente. Não dá conta você saber só da parte biológica, né? O morrer ele acontece a cada momento da vida da gente, né? Até os animais têm noção de que existe uma morte, né? Eles têm noção através de uma sensação de ascendência animal, né? Então, a gente percebe, né, aquilo que a gente fala das manadas de elefantes, em que, quando eles começam a ficar velhos, eles se retiram, né, porque eles vão começar a dar mais trabalho ao grupo do que eles podem prover, né? Outra situação que eu fiquei pensando hoje de tarde, né, são os líderes dos macacos, né, que são aqueles macacos macho-alfa, né, que dominam. E quando eles vão ficando velhinhos, outros vão tomando o lugar deles e eles começam a ficar obsoletos, né? Isso sem a gente falar dos inuits, né? Que os esquimós, que as pessoas mesmo, quando estão ficando velhas, se afastam porque é tão difícil viver, né? É tão pouco que tem para se comer, que a própria pessoa sai de cena, né? Mas a nossa espécie, né, tem uma capacidade diferente. A gente é capaz de antecipar a chegada da morte, né, especialmente com a ciência, né, embora não saiba e não deva dizer o dia em que a morte vai chegar, né? E essa situação ela abrange o conceito da possibilidade de alguma experiência após a morte.
Embora todas essas questões das experiências após a morte, elas não pertençam ao mundo da ciência, elas ainda estão na doxa, né? Na opinião. Não, ninguém voltou para contar de como é que é e se tem uma vida após a vida. Então a gente fala em termos da vida até o momento que ela termina, né? A morte é o final das possibilidades. Enquanto a gente está vivo, a gente tem possibilidade de tudo, de todas as situações, né? E no momento da morte, as possibilidades terminam para aquela pessoa. Quando a gente fala de morte, a primeira palavra que vem é essa, é o medo. Todo mundo tem medo da morte, todos nós. Quem diz que não tem, está mentindo, né? Ou então nunca pensou sobre o assunto, né? O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência que a gente tem do perigo, né? Um dia, né, alguém disse assim, esse negócio que você está sentindo aí, que o coração está batendo, que a mão está assim e tal, e que você associa com um perigo, isso aí se chama medo, né? Então, são compostos químicos que a gente libera e que fazem essas sensações e que demonstram que, de alguma forma, a gente está sentindo um perigo, né? É a base do conceito de luta ou fuga, que é a ativação do sistema nervoso autônomo quando a gente está diante de um perigo. E quando a gente está diante do perigo, o que é que a gente teme? A extinção, a morte. Quando a gente está com um revólver na cabeça dizendo, perdeu, né? O que é que a gente pensa? A gente pensa que a gente vai morrer, né? A biologia, ela... eu já passei. Ela cuida para que a vida não se extingua. E quando a gente vê qualquer ameaça, a pior ameaça é a ameaça da morte, né? Então a gente volta ali para o Monk, né, que já na segunda metade do século XIX mostra esse quadro que representa para todos os humanos, né, o que é o medo, né? E a gente pensa, né, que não tem como a gente não pensar em medo, né? E quando a gente está pensando no medo da morte, do que a gente pensa, né? Como é que eu vou morrer, hein? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou ter dor? Será que eu vou perder a dignidade? Vai depender do tipo de doença que eu tenha. Será que eu vou morrer de um acidente no meio da rua? Será que eu vou ter uma morte rápida, né? E aí, como ficarão as pessoas que eu amo? As pessoas que fazem parte da minha vida com a minha ausência, né? O meu trabalho, o meu legado, a minha vida, como é que fica se eu for embora, né? E a grande pergunta, né? Como e quando será esse evento, né? E olha só, a morte é um evento que a gente só experimenta uma vez. Então, olha, não tem ensaio. É aquela vez e acabou, né? E é uma experiência solitária. A pessoa lá na frente, na ponta do precipício e de olhos vendados. Essa charge, ela apareceu há menos de 30 dias no globo, né? Parece que essa é a morte que todo mundo quer, né? O que a pessoa quer? Um quer lá, quer um computador novo e tal. Eles pensam e ele diz, eu quero é morrer dormindo, né? E esse era um homem que tinha reflexões sobre coisas muito importantes, né? Na língua inglesa tem uma expressão que se chama millionaire's death, que quer dizer, todas as vezes que uma pessoa morre dormindo, eles dizem, você teve uma morte de milionário. Só milionário consegue comprar essa morte, né? Como se a gente pudesse, né? Então, eu vou falar um pouquinho do tempo, né? Por que a gente está falando? Quando a gente fala de morte, a gente fala de vida. E o que é a vida? A vida é esse intervalo entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. E a gente não sabe quanto tempo vai ser, nem como é que vai ser, o que vai acontecer, né? Então, a gente falando de tempo, a gente fala de Cronos, né? Cronos é o rei, o deus, né? O deus do tempo na mitologia grega. E que, de uma certa forma, para nós, hoje em dia,
ele representa somente a medição do tempo, né? Um cronômetro. Né? Ele mede o quê? Ele mede o dia, os minutos, os meses, as estações do ano, né? E isso serve para quê? Apenas para organizar a vida da gente, mais nada. Né? Mas aí a gente vai ver um outro Deus, que é filho do Cronos, né? E ele se chama Kairos. Esse é um Deus que fala da vivência da passagem do tempo. Eu gosto muito de falar quando a gente vai no cinema, né? A gente entra no cinema, entra lá, come pipoca, fecha lá a luz, tudo no escurinho, né? Se o filme é bom, o que é que acontece? Você esquece da pipoca, você esquece do tempo, quanto tempo tem, né? E quando termina, quando acende a luz, você diz, já se passaram 2 horas, né? Contrariamente, quando a gente vai ver um filme que a gente não gosta, o que é que acontece? Cadeira é ruim, né? A gente fica com vontade de ir ao banheiro, a gente começa a querer olhar o celular, né? E a gente começa a pensar nas coisas que a gente vai fazer depois do cinema. A gente não entra naquele clima fantástico que a gente entra quando a gente vai no cinema, né? E por quê? Porque num deles, a passagem do tempo, você representa uma coisa muito boa, muito agradável, que preencheu você. E quando a passagem do tempo, ela é ruim, quando você está vivendo uma coisa ruim, quando você está numa sala de espera de médico, esperando que vai receber uma notícia ruim, demora um tempo enorme. Os mesmos 10 minutos são completamente diferentes, né? Então a gente precisa ver que a nossa vida, quanto mais a gente conseguir viver um bom Kairos, a gente vai ter uma vida melhor. Né? Eu vou falar um pouquinho desse filósofo do século XX, né? Que de uma certa forma ele é um pouco não amado pelas ligações que ele teve com Hitler, né? Mas ele é uma pessoa que fala do tempo, ele estudou profundamente o tempo, né? E ele fala desses 3 tipos de vivência, né? Que são a vivência da passagem do tempo. Então ele diz o seguinte, que o passado ele chama de vigor do ter sido. Por quê? Porque aquilo que a gente viveu e que está em vigor na gente. Tem coisas que não estão. Tem coisas que a gente já viveu, passou e tal, que a gente lembra de vez em quando. Mas existem coisas que são o vigor do tecido, aquilo que está sempre com a gente. E o futuro é o porvir, é aquilo que está por vir. É claro que sempre que a gente pensa no nosso futuro, tudo que a gente faz hoje, a gente está se determinando pelo futuro. A gente faz dieta porque a gente não quer morrer mal, né? A gente junta dinheiro porque a gente não quer ficar mal. Então a gente está sempre pensando no futuro. Mas a gente não pode viver pelo futuro. A única situação que a gente tem para viver é um instante. Ele não chama de agora, ele não chama de presente. Ele chama de instante. Porque no momento que você vive um instante, ele já passou. Então a gente tem que viver com muita seriedade, com muita autenticidade esse momento. Porque é a partir do que você vive no instante que você enriquece o seu vigor do ter sido. E a gente vai vivendo uma vida um pouco mais valorosa, uma vida que vai valer a pena e que eventualmente quando a gente chegar na hora, né, na hora ruim, a hora de morrer, a gente possa dizer, valeu, né? O tempo é fugaz, gente, olha só, quando eu pensei em fugaz, o que eu me lembrei de fugaz? Fogos, né? Fogos é tão lindo, a gente fica esperando e você fica olhando, mas quando você vê, ele já acabou, ele já diminuiu, já foi, né? E essa frase, ela me fala muito, né? Quem retarda a vida, esperando que a vida melhore, né? Adia a felicidade. E quando a gente adia, o que a gente está fazendo? A gente está matando o tempo. E tudo que a gente tem é o tempo. Não temos mais nada do que isso, né? A gente não deixa de morrer se a gente acha que a vida, que a morte é uma morte que não
é injusta e tal, não vai diferenciar em nada, você vai morrer de qualquer jeito, né? A gente não pode mudar o final, mas a gente pode ter uma jornada mais significativa, né? A gente precisa ter mais repertório do que protocolo, né? A gente precisa enriquecer esse cotidiano, né? É na nossa humanidade que a gente pode alcançar um outro ser humano, né? E o que a gente tem de tempo restante é sempre uma incógnita. Então, vamos voltar para aquele filme, né? Que todos nós gostamos muito, né? Que é os meninos lá, né? Os poetas mortos, né? Que eles falam carpe diem, aproveitem cada dia. Essa é a única coisa que a gente pode fazer, né? Aí, voltando um pouco para nós como profissionais de saúde, né? Então, o que eu pergunto para vocês, né? Aquele médico que a gente vive falando que era um médico bacana, né? Que ele cuidava da família toda, que ele ia em casa, né? E ele carregava lá ali na foto, né, do desenho do Norman Rockwell, né? Ele tem lá no pezinho dele uma maletinha, né? Esse ícone é a maleta mágica do médico. E o que é que ele tinha na maletinha? O que ele podia ter naquela época dentro daquela maletinha? Muito pouco, né? Muito pouca coisa que fizesse milagre. E o que é que ele tirava daquela maleta? Ele tirava saber, claro. Ele tirava simpatia, empatia, compaixão, comunicação, cuidado e generosidade, né? E ele oferecia acolhimento, né? Então, para nós, como profissionais de saúde, né, eu acho que são essas as coisas que a gente pode oferecer durante a vida e durante o momento em que a gente está próximo de um paciente que está em cuidados paliativos, num momento difícil, perto do morrer, né? E essa frase é da Jimmy Holland, não sei se vocês a conhecem, uma psiquiatra que iniciou o movimento da psico-oncologia no Memorial, né? Ela era casada com o James Holland, né? Que foi um dos precursores da quimioterapia, né? O que ela diz é que o que o paciente quer, e sempre quis, é saber que o seu médico se importa com ele, com o que ele pode acontecer e que ofereça um melhor tratamento, né? É só isso, né? Não é tanto assim que ele espera, né? Não sei se vocês conhecem a Ana Cláudia Quintana Arantes, é uma paliativista geriatra de São Paulo, né? E ela fez uma lista, né, das coisas que as pessoas próximas à morte, em geral, comentam das quais se arrepende, né? Que são elas: eu não escolhi minha vida, eu vivi tudo que era esperado por mim. Meu pai queria que eu fosse advogado, éramos uma família de advogados. Se eu fui advogado, não era nada disso que eu queria. Eu queria ser pintor, eu queria correr o mundo, né? Mas olha, agora eu estou morrendo, não vai dar para mudar mais, né? Outra coisa, eu não demonstrei afeto. Eu escondi meus sentimentos por medo de ser rejeitado, para o outro não ficar convencido, por vergonha, né? Não demonstrei também a minha tristeza, a minha raiva, o meu sofrimento, né? Na verdade, eu não me mostrei verdadeiramente para o mundo. Não aproveitei meus amigos com quem tanto tenho em comum. Porque, afinal de contas, nem sempre é na família que a gente encontra um acolhimento maior, né? Família disfuncional a gente conhece em todo lado, né? Queria ter trabalhado menos. A vida a gente não divide, né, entre antes e depois do trabalho. A vida é o tempo todo, né? E a gente ouve muito, todos vocês já ouviram essa fala, todos. Eu quero minha vida de volta, né? Estou doente, agora estou fazendo tratamento, quero minha vida de volta. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Mas não tem a vida de volta. A vida que você está vivendo é a sua vida naquele momento, né? É a vida que a gente está vivendo agora, né? E a última é bem interessante. Eu gostaria de ter me feito mais feliz, de ter me permitido me dar mais felicidade, né? E eu termino esse pedacinho aí com uma fala do Rubem Alves, né? Que ele fala que
às vezes a gente tem um dia que é igualzinho o dia anterior. Estava tudo igual ao que estava. Então, e, no entanto, a gente acorda azedo, a gente acorda desanimado, irritado, né? E aí ele pensa assim, caraca, imagina se for hoje o meu último dia, eu vou viver desse jeito ruim, né? E com isso ele virava e dizia, não, eu vou viver melhor, vou adoçar o dia, né? Então, é engraçado essa coisa, né, de sincronicidade, né? A partir desse, 2 trabalhos caíram assim na minha mão, depois de 3 semanas atrás, né? E eu gostei muito porque eles são 2 trabalhos que falam justamente de coisas que a gente pode fazer na hora da morte e que são coisas que eu acho que vocês vão ficar interessados. Então, esse foi um trabalho que, na verdade, ele é para ser oferecido aos profissionais, aos médicos, para que eles reflitam de como eles devem vivenciar a morte do paciente, né? Então, eles fizeram 2 filmes. Um filme normal, como em geral se fazia a declaração da morte, e o outro onde a equipe estava com a mulher do paciente, um paciente de 70 anos, que tinha uma morte esperada, estava no hospital, e um filho, né? Então, ele diz o seguinte, que quando a morte ocorrer, né, que antes deles falarem, que a família tenha um pequeno tempo para perceber e receber aquele momento, né? E ele dizer que é o médico definitivo que vai fazer a comunicação, que ele diga que ele tinha recebido uma notícia final de que a pessoa tinha falecido. Fazer um exame respeitoso ao paciente na frente da família. Confirmar a hora do óbito através de um relógio e não de um celular, né? E reassegurar os familiares que o paciente não sofreu dor, né? Então, esses 2 filmes são passados para os profissionais para que eles sejam convidados a pensar de que forma eles podem fazer uma passagem, uma notícia de morte de uma maneira mais humana para todos, né? E a segunda é um trabalho que foi feito, já se faz há uns 5 anos, na Universidade da Virgínia, que já se chama The Pause, né? E foi bolado por uma enfermeira que tomava conta do departamento de pronto atendimento, onde se morria muito. Eles eram pessoas que conviviam com a morte muitas vezes por dia, né? Então, ela sugeriu que quando a morte fosse pronunciada, quer dizer, o primeiro trabalho é mais para a família, para o cuidado da família, e esse é para o cuidado da equipe, né? Ela sugeria, e assim eles fazem, que 1 minuto de silêncio fosse feito. Mas não era em honra do falecido, era para que a própria pessoa se desse conta, né, daquilo que estava se passando, né? Então, todos os presentes eram convidados a não sair e vivenciar um momento singular de perda e luto. Cada um, à sua maneira, reconheceria silenciosamente a perda de uma vida humana, uma filha, uma mãe, lembrar que essa pessoa amou e foi amada, que a pessoa merece ser lembrada e reconhecer que os esforços da equipe também foram merecedores de honra. Traz o sagrado para um espaço profano, e tem sido replicado em vários departamentos do hospital, que era assim, quando tinha um outro profissional que presenciava, achava interessante e levava para o seu departamento. E praticamente todo o hospital hoje em dia faz esse tipo de cerimônia, né? Além da compassividade, ela busca trazer a resiliência aos membros da equipe, que muitas vezes precisam enfrentar, então, a morte muitas vezes por dia, né? Ele diminui o ritmo das mentes, oferecendo um espaço psicológico para que a gente não dicotomize sucesso e derrota. Que a morte ali aconteceu, né? É o que a gente já falou em alguns momentos, né? De que a medicina ela é normativa, ela busca a normalidade, ela não dá a vida. E às vezes a morte
ela impera, por melhor que seja o cuidado, né? Então, que essas pessoas que estão ali em ajuda, né, não fiquem voltadas para essa sensação de essa eu perdi, essa eu ganhei, né? Essa prática enseja o exercício do perdão e retira a sensação de impotência da equipe, né? Empodera cada membro da equipe sem impor nenhum tipo de crença, né? É o chamado ao reconhecimento da perda e da aceitação da realidade. E eu queria agora, cadê o rapaz? Passar um TED de 5 minutos para vocês, falando sobre a história de um socorrista. A história de um socorrista que trabalha com pessoas na estrada. E ele, então, pega muitas situações onde a pessoa com quem ele vai tratar certamente vai morrer, né? E ele conta para a gente o percurso que ele fez desde o momento em que ele começou a fazer isso. I've been a critical care EMT for the past 7 years in Suffolk County, New York. I've been a first responder in a number of incidents ranging from car accidents to Hurricane Sandy. If you're like most people, death might be one of your greatest fears. Some of us will see it coming. Some of us won't. There's a little-known documented medical term called impending doom. It's almost a symptom. As a medical provider, I'm trained to respond to the symptom like any other. So when a patient having a heart attack looks at me and says, "I'm going to die today," we're trained to reevaluate the patient's condition. Throughout my career, I've responded to a number of incidents where a patient had minutes left to live and there was nothing I could do for them. With this, I was faced with a dilemma. Do I tell the dying that they are about to face death, or do I lie to them to comfort them? Early in my career, I faced this dilemma by simply lying. I was afraid. I was afraid if I told them the truth, that they would die in terror, in fear, just grasping for those last moments of life. That all changed with one incident. 5 years ago, I responded to a motorcycle accident. The rider had suffered critical injuries. As I assessed him, I realized there was nothing that could be done for him. And like so many other cases, he looked me in the eye and asked that question, am I going to die? In that moment, I decided to do something different. I decided to tell him the truth. I decided to tell him that he was going to die and that there was nothing I could do for him. His reaction shocked me to this day. He simply laid back and had a look of acceptance on his face. He was not met with that terror or fear that I thought he would be. He simply laid there, and as I looked into his eyes, I saw inner peace and acceptance. From that moment forward, I decided it was not my place to comfort the dying with my lies. Having responded to many cases since then where patients were in their last moments and there was nothing I could do for them, in almost every case, they have all had the same reaction to the truth of inner peace and acceptance. In fact, there are 3 patterns I have observed in all these cases. The first pattern always kind of shocked me. Regardless of religious belief or cultural background, there's a need for forgiveness. Whether they call it sin or they simply say they have a regret, their guilt is universal. I had once cared for an elderly gentleman who was having a massive heart attack. As I prepared myself and my equipment for his imminent cardiac arrest, I began to tell the patient of his intimate demise. He already knew by my tone of voice and body language. As I placed the defibrillator pads on his chest, prepping for what was going to happen, he looked me in the eye and said, "I wish I had spent more time with my children and grandchildren instead of being selfish with my time." Faced with imminent death, all he wanted was forgiveness. The second pattern I observed is the need for remembrance. Whether it was to be remembered in or their loved ones, they needed to feel that they would be living on. There's a need for immortality
within the hearts and thoughts of their loved ones, myself, my crew, or anyone around. Countless times, I have had a patient look me in the eyes and say, "Will you remember me?" The final pattern I observed always touched me the deepest, to the soul. The dying need to know that their life had meaning. They need to know that they did not waste their life on meaningless tasks. This came to me very, very early in my career. I had responded to a call. There was a female in her late 50s severely pinned within a vehicle. She had been T-boned at a high rate of speed. Critical condition. As the fire department worked to remove her from the car, I climbed in to begin to render care. As we talked, she had said to me, there was so much more I wanted to do with my life. She had felt she had not left her mark on this earth. As we talked further, it would turn out that she was a mother of 2 adopted children who were both on their way to medical school. Because of her, 2 children had a chance. It would end up taking 45 minutes to free her from the vehicle. However, she perished prior to freeing her. I believed what you saw in the movies. You're in those last moments that is strictly terror, fear. I've come to realize, regardless of the circumstance, it's generally met with peace and acceptance. That is the littlest things, the littlest moments, the littlest things you brought into the world that gives you peace in those final moments. Thank you. Então, era isso. Bom, eu acho que deu para a gente, pelo menos, se não se emocionou, pelo menos vai fazer a gente pensar bastante. Pelo menos vai dar para a gente chegar em casa e ver se a vida realmente não nos dá tempo, né? Será que ela não nos dá tempo? Será que a gente não tem tempo para nada fazer? Será que é essa vida que a gente quer realmente? É sempre bom refletir um pouco. A gente para raciocinar que o médico tem um grande defeito. Ele acha que consegue tudo. Ele consegue falar com o paciente, ele consegue dar uma notícia, ele consegue ir para casa, ele consegue dormir e no dia seguinte consegue dar o plantão. Mas, na verdade, a gente não tem esse empoderamento do tempo. E a gente acaba não vivendo nenhum outro momento. Então, quando a gente traz, para mim, principalmente, a Germana sabe disso, que é muito difícil querer lidar com essas coisas e conforme eu fui aprendendo com a Germana, e foi se tornando mais fácil até a questão da morte, para lidar com essa questão. Então, foi muito bom ouvir mesmo de vocês. Eu abro para o público, se quiserem perguntar alguma coisa, se tem necessidade ou gostariam de saber mais alguma coisa, para a gente poder saber mais um pouquinho delas, que pelo menos tem alguma coisa a fazer a gente refletir mais em casa, e para a gente poder ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, entender mais um pouco sobre a qualidade de vida miscigenada com a qualidade de morte. Tá? Então eu deixo, se alguém tiver vontade de fazer uma pergunta. Logo você, Eduardo? Podia deixar para outro. Vou falar aqui na frente porque assim, eu nunca imaginei que ia sair de uma sessão dessa, de um encontro desse, tão abalado, assim, de ter me tocado, acho que nos últimos 20 anos de formado, eu nunca me surpreendi tanto com uma reunião científica como essa. E vou dizer por quê. Porque, assim, a formação do médico hoje, a gente se preocupa com os nossos residentes, com os nossos internos, a gente está preocupado em dar para eles a última informação.
eu faço parte de alguns grupos médicos, é insuportável a quantidade de artigos médicos que se publica diariamente. A busca pela evidência se tornou obsessiva. E a gente passou de parar de entender a busca pela necessidade da pessoa que está à nossa frente. Assim, isso é nítido. O médico hoje ele é uma enciclopédia com estatística significante. A pessoa está cada vez menos importante. A gente aprendeu a cuidar menos da pessoa. Isso, eu acho que a oncologia evoluiu muito, mas a necessidade de tratamentos que sejam de fato efetivos e tal, está tornando uma formação muito mecânica. E poucas vezes na minha vida, eu lembro quando eu estava fazendo doutorado, eu tive uma aula sobre morte na Escola Paulista de Medicina. E era um grupo que, isso em 2005, eles estavam discutindo a morte domiciliar, que as pessoas não internassem para morrer, para que elas pudessem ter os cuidados de morte em casa, no ambiente. E aquilo parecia uma coisa muito paradoxal. Ao mesmo tempo que você trazia tecnologia para a medicina, você morrer da forma mais simples possível. Então a apresentação de vocês duas hoje toca muito nessa necessidade talvez do médico voltar para ele, para o que ele tem, para a necessidade que ele tem de ajudar, a necessidade de estar mais próximo. Eu acho que a morte remete para a gente como falha. E principalmente os cirurgiões, não tem nada que incomode mais um cirurgião do que uma falha, uma complicação, uma cicatriz que não fecha bem. Morrer, então, para a gente é o fim, né? E às vezes eu vejo muito isso, talvez até em mim, a gente não quer perder, como você disse muito bem. Então, agradecer realmente pela presença de vocês, acho que realmente eu saio daqui hoje motivado a olhar isso com muito mais carinho, com muita atenção. E, Mônica, cada vez mais inserir isso na nossa programação, porque eu acho que é fundamental mudar conceitos. Um conceito que eu gostei muito, que eu vi, que é realmente aquele médico de família que ele levava, basicamente, era a empatia, um conhecimento da época, mas ele levava muito mais, era o acolhimento. Eu estou te ouvindo. Isso é tão importante a gente gastar o tempo ouvindo, que ele não é gasto. Ele só é incluído. Então, é muito importante, faz toda a diferença, a gente tentar cada vez mais entender, parece meio filosófico, mas se a gente olhar um pouco diferente, a gente vai ver que não é tão filosófico assim. Você gostaria de falar, não é? Boa noite. Primeiro, parabéns, obrigado por essa apresentação excepcional. A minha pergunta, na verdade, para a Germana, enfim, para vocês, porque você particularmente trabalha em duas instituições, dois modelos diferentes, né? Você trabalha no modelo institucional e trabalha dentro de um contexto, dentro da, eu diria, a medicina pública e a medicina privada. E um dos aspectos que eu acho bem complexo, principalmente nessa questão da colocação e da definição do prognóstico, é como que ocorre de fato a transição e reconhecendo que o aspecto mais importante do médico em qualquer momento dele é que ele esteja presente junto daquele do qual depositou a confiança nele. Então, uma das questões que eu realmente tinha curiosidade de saber exatamente como é que esse processo acontece, se de fato nos dois ambientes você consegue perceber que essa questão que realmente é fundamental, que é essa ligação e essa empatia do paciente e pelo seu médico, se você consegue ver isso ou se você vê alguma quebra da continuidade quando o paciente é encaminhado para um serviço de cuidados paliativos. Quer dizer, um dos aspectos mais terríveis, das expressões mais terríveis que circula por várias instituições, é o terrível FPT. Quer dizer, nada existe mais terrível do que um paciente se confrontar com uma descrição de que eu sou um FPT. Quer dizer, e isso acontece com frequência. Quer dizer, a gente vê até hoje, quer dizer, pacientes que vêm buscar uma outra esperança, né, até de uma boa morte e de uma boa qualidade de vida,
se descrever e se apresentar assim dentro do seu consultório, porque eu fui rotulado como tal e fui encaminhado para uma instituição de cuidados paliativos. Então, a preocupação deixa de ser exatamente com a qualidade de vida para ser exatamente para o encaminhamento para um local em que esse paciente vai ser simplesmente abandonado. Então, a pergunta de fato é como que você vê isso? Isso está sendo feito da forma adequada? Qual é o momento em que vocês inserem? Quer dizer, como é que vocês veem essa transição e essa continuidade? Diria mais a continuidade e a participação do médico assistente junto do cuidado. Bom, obrigada, né, pela pergunta, Tamaki. O que eu acho é que a gente ainda tem muito o que melhorar nesse cenário e dos dois lados, né? Tanto na possibilidade de uma introdução mais precoce do cuidado paliativo, e aí falando um pouquinho sobre o que a gente vive lá no INCA especificamente, que a gente acaba não tendo uma estrutura que possibilite que a gente tenha profissionais de cuidado paliativo específico em todas as unidades da instituição. Então, a gente tem alguns projetos pilotos, né, que, e aí, com algumas dificuldades, né, do serviço público no sentido de recursos humanos, a gente não consegue desenvolver em todas as clínicas, mas é justamente o ambulatório conjunto. A gente teve um tempo muito mais estendido, por exemplo, nas pacientes com tumor de colo de útero. E como é que isso acontecia? A partir do momento que a paciente matricula na instituição, a partir de um tumor 3B, por exemplo, ela já é acompanhada ao mesmo tempo para o seu oncologista, cirurgião, fazendo seus tratamentos específicos, mas também já começa esse acompanhamento com um paliativista a nível ambulatorial. E o que a gente percebeu é que quando no momento do encaminhamento específico para o HC4, na impossibilidade de terapias específicas a serem aplicadas e para o tratamento de cuidado paliativo exclusivo, essa transição era muito mais simples e muito melhor aceita por essa paciente, por essa família. A minha opinião sincera é que nunca vai ser simples, porque independente da maneira que é falada, independente de quem está conduzindo, o paciente passa a vivenciar uma doença fora de possibilidade curativa e que vai levá-lo à morte. Então, vai ser sempre muito difícil. E uma outra questão, que eu acho que aí uma percepção, né, vinda de uma forma geral dos próprios oncologistas, dos cirurgiões, acho que o Eduardo colocou muito bem, é a sua própria dificuldade enquanto profissional de continuar tratando aquele paciente, inclusive por alguns casos desconhecer um pouco do que pode ser feito de melhor para o controle daqueles sintomas. Então, eu acho que também gera um certo tipo de afastamento do próprio profissional com relação ao paciente, até numa tentativa de autoproteção, né? A gente tem alguns trabalhos, inclusive, né, que mostram essa relação do profissional de afastamento. Com relação, né, à iniciativa privada, a gente acaba tendo a solicitação dos médicos assistentes, dos clínicos que acompanham o paciente dentro do hospital, e esse acompanhamento, na grande maioria das vezes, pela maior parte, pelo menos, do tempo do paciente dentro do hospital, é feito em conjunto. E acaba que, especificamente no momento ali de cuidado de fins de vida, é que a maior parte dos pacientes fica exclusivamente com a equipe de cuidado paliativo, e nesse momento o vínculo já está totalmente formado, né? E acaba sendo muito o que a gente vive lá no INCA, porque vários pacientes, quando são encaminhados, ainda têm uma funcionalidade muito boa, né? Então, a gente tem pacientes no ambulatório que não tem mais um tratamento específico para fazer, seja quimioterapia ou cirurgia, apesar de ainda fazerem radioterapia, inclusive alguns, mas com KPS de 70%, 80%. Então, o vínculo, né, com a equipe institucionalmente é muito forte. E uma outra questão também que eu acho que diminui um pouco, que quebra um pouco essa questão do afastamento do médico assistente, é o fato de, institucionalmente, eles estarem sendo vistos por uma equipe que é toda especialista em cuidado paliativo, né? Então, eu lembro que quando eu entrei no INCA, né, há alguns anos, uma médica de lá, do HC4, né, eu falei, nossa, mas demora quanto tempo, né, que a gente tem para conseguir ter esse vínculo e falar sobre a morte? E ela virou para mim e falou assim, olha, uma consulta. Eu falei, gente, para, né? E é verdade, é uma consulta, né? Porque, assim, você
você acaba estando tão especializado nesse tipo de abordagem e que não está sendo feito por um único profissional dentro daquele contexto, né? Então, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, os próprios técnicos de enfermagem, né? Que você ainda colocou muito bem ali sobre a equipe de enfermagem. Eu acho que o técnico é uma figura que não pode ser esquecida, né? Dentro desse contexto, é o cuidado diário e todo momento com a pessoa doente. Todo mundo está imbuído dentro da mesma filosofia e eu acho que isso facilita mais esse acolhimento do paciente e essa não interrupção. Só complementando, quer dizer, então você acha que essa discussão é primariamente feita pela equipe de cuidados paliativos? Quer dizer, se você pudesse colocar, enfim, eu sei que é difícil, mas a equipe médica que encaminha os pacientes, ela chega a abordar essas questões que foram levantadas, especificamente. Então, esse processo antes do paciente ser encaminhado. Então, isso acontece. Então, só para deixar claro, então, né, na verdade, essa determinação da ausência de tratamento específico e cuidado paliativo exclusivo é feito pela equipe que acompanha o paciente e, no caso do INCA, a gente tem células, né, do HC4 nas outras unidades, que é composta por enfermeiras, e essas enfermeiras são as responsáveis, né, por organizar esse encaminhamento, acolhimento dessa família, percepção de entendimento, de concordância, para que a transferência efetiva seja feita. Mas, sem dúvida nenhuma, né, os profissionais que tratam desse paciente durante todo o percurso da sua doença têm, ao meu ver, né, total obrigação de saber lidar com essas questões e controlar os sintomas. E no mundo ideal, né, que eu acho que é o que a gente busca, o mínimo, que possam contar com equipes em caso de sintomas mais complexos. Eu gostaria de falar também uma coisa, é que talvez vocês não percebam, mas os pacientes têm muito medo de serem abandonados pelo médico, na medida em que eles não progridem. Né? Eles acham que ele vai se desinteressar, ele é tão faz tudo de bom para mim, muda o remédio, faz isso. Será que ele não vai mais querer? Qualquer coisa ligada, talvez, a essa questão é mortal, né? Então, acho que tem que haver um trabalho conjunto, né? E a apresentação dessa questão do cuidado paliativo desde o início. Né? A outra coisa que eu acho que quando você falou que em uma consulta o vínculo está feito, é porque, voltando à questão do tempo, né? A pessoa que está em cuidado paliativo, ela tem uma noção do tempo diferente, né? É um outro tempo que ela vive. Né? Bom, eu sou mastologista, então a gente tem se separa um pouco da questão dos cuidados paliativos ao final, né, da vida, né, porque a gente está ligado mais, às vezes, ao tratamento realmente inicial. Né? Então, eu vejo essa particularidade paliativa de uma maneira que tem que ter uma equipe interdisciplinar, né? Você tem vários profissionais atuando juntos, mas eu vejo, às vezes, muito mais próximo esses pacientes do oncologista do que do médico assistente inicial. Né? Mas aqui, uns hospitais como o INCA tem umas equipes muito bem formadas. Né? Alguns hospitais gerais, a gente tem que lidar com esses pacientes também, né? E vê-los, esses pacientes também. Né? Ver interno nos nossos leitos, não tem leitos específicos, e a gente cuida desses pacientes de uma certa maneira, até do ponto de vista clínico, apesar de ter um clínico atuando, de ter um oncologista clínico, mas a gente não tem um hospital como o INCA 4. Né? Então é um pouco diferente. Mas eu não vejo também, às vezes, quando esse paciente interna em outro leito, um leito da clínica médica, um leito da oncologia, que nós sejamos solicitados. Né? Então, quando o Eduardo falou que a gente lida, às vezes, pouco com isso, porque também a gente não é solicitado, ou talvez a gente devesse procurar mais. Né? Então, eu queria saber da experiência de vocês, o que os pacientes sentem, né? O que os pacientes sentem em relação ao seu médico inicial. Né? Se eles sentem falta do seu médico inicial. Se eles sentem falta de ser vistos por esse médico. Nem que para esse médico não tenha que fazer nada. Eu tive uma paciente que tinha um carcinoma metaplásico, escamoso, e ela teve uma recidiva locorregional muito importante, né? E ela era cuidada pela equipe de curativo lá no fundão, e era cuidada também pelo pessoal da oncologia clínica. Né? E a gente sempre fazia, eu falava com as suas residentes, vamos vê-la, vamos fazer também o curativo.
né? Então, ela voltava de vez em quando, a gente fazia o curativo, era uma massa em região, em parte superior para a região axilar, e que não tinha condições de ressecabilidade, e essa paciente um dia parou de vir. Nunca mais veio. A gente não sabe nem o que ocorreu, né? Ela provavelmente deve ter morrido até de uma complicação clínica, e a gente ficou sem notícias. Então, o que a gente sente também é que a gente não é requerido também, às vezes. Que a gente não sabe o que aconteceu com os nossos pacientes. Que eles internam em leitos diferentes no hospital, e que nem sempre a gente é solicitado, né? Então, assim, qual é a falta que faz o primeiro médico? Queria a opinião de vocês e o que os pacientes falam sobre isso. É interessante, né? Porque a gente, no consultório, a gente ouve o outro lado, né? A gente ouve o lado da família, a gente ouve o lado do paciente, né? E muitas vezes se perde aquele primeiro médico, que foi do primeiro tratamento, do primeiro diagnóstico, né? E que de alguma forma acompanhou, parece que ficou lá longe, assim, né? E não está mais. Talvez o paciente se reporte a ele de uma maneira onde havia mais vida, né? E quanto mais está chegando próximo da morte, ele está próximo de uma equipe que faz outras coisas, né? Mas seria muito bom que se pudesse haver essa, como você falou, a gente vai lá ainda fazer um curativo, ainda está lá, né? Acho que seria bem humano e a pessoa ia gostar muito. Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta como mastologista também. Você não, assim, infelizmente no Brasil a gente vive dois padrões de medicinas completamente opostos. Assim, uma das grandes, ontem eu estava conversando com os residentes sobre isso. Assim, o residente aprende a operar, aprende a cuidar, mas ele não aprende a ter um paciente, a ser o médico de alguém. Até propus algumas mudanças para que ele possa operar o doente que ele viu, ver o pós-operatório daquele doente que ele viu, fazer um segmento. Acho que talvez nós, como os formadores médicos, nós estamos formando excelentes cirurgiões e maus médicos. Maus médicos no sentido que a gente tem muito que... Nesse contexto que a gente está abordando. Então, assim, no público, ainda mais na instituição com volume, como o INCA tem percebo, uma organização muito boa de instituição, mas a gente não tem nenhuma relação médico-paciente contínua. Doente que a Mônica viu na triagem, eu vejo na decisão cirúrgica, para a Flávia operar e para outra pessoa fazer o pós-operatório, o segmento é cada dia com um residente diferente, ou seja, é muito difícil estabelecer, eu fico imaginando como aquela pessoa estabelece uma relação médico-paciente. Relação médico-institucional não existe. Tem uma instituição que cuida, mas não existe um médico que cuide, né? Na clínica privada, existe um outro... E aonde a gente vê doente grave terminal é, infelizmente, na rede pública. Eu me assusto com a quantidade de doença T4B que a gente vê na triagem todos os dias na instituição. Você fala, gente, mas outro T4B não é o mesmo que vocês estão dizendo. Não, a gente vê por dia uns 6, 7 casos, né? Os residentes estão aí, eles podem confirmar. Eu acho que mais da metade dos casos que a gente tem recebido hoje são de doentes com lesões muito avançadas, em estágios muito graves, que são os doentes que provavelmente terão os terminais. Na clínica privada é diferente. A gente faz diagnóstico, talvez até overdiagnose, a gente faz um monte de diagnóstico de carcinoma in situ, de lesões de estádio clínico 1, em que essas pacientes morrem de outras coisas. Nessa semana eu recebi a ligação de um filho de um paciente para me dizer, olha, minha mãe morreu mês passado de HN1, não deu tempo de te ligar. Eu falei, puxa, mas assim, HN1, como pode? Entendeu? Assim, então, aí vem a história da família. Eu acho que em clínica privada, eu venho do interior, eu venho de Barra Mansa, que é uma cidade pequenininha. O paciente seu morreu, ele internou, ele te liga. E você tem que ir lá ver esse paciente. Muitas vezes você vai a velório do paciente porque a família espera de você. Você cuidou daquela pessoa. É a malinha. E a família espera que você vá lá se despedir daquela pessoa. Então, assim, hoje, em clínica privada, a gente perde muito pouco doente oncológico, assim, porque os doentes são muito iniciais e graças aos tratamentos melhoraram muito. Mas eu acho que ainda faz parte. O doente, olha, o oncologista que está tratando com você, se o doente teve uma internação, teve uma intercorrência, te comunicar. Eu quero ver esse doente, entendeu? Eu me sinto médico deles. Então, eu acho que essa dicotomia do público e privado é que talvez traga essa dificuldade para a gente de interpretação. Instantinho só. E o trabalho
em hospital público, e como você vê, porque não tem leitos oncológicos em hospital público. Então, o que, que você tem? Eu acompanho a paciente na cirurgia, a paciente vai para uma mastectomia, aí fica 3, 4, 5 anos, tem uma recidiva, reinterna no leito do cirurgião, na ginecologia. E a família se ressente quando há essa quebra no oncologista. Cadê o oncologista? Cadê o oncologista? Eu quero que o oncologista me visite. E não, a gente não vê em hospital geral leitos oncológicos. Né? Eu sei a tua luta, né, na parte da oncologia, que a gente tem que pensar sobre isso, e não se pensa sobre isso. E você volta para o médico, e aquele elo com o oncologista fica quebrado. E a família pergunta, e o paciente pergunta, cadê o meu médico? Porque ele volta para o paciente que operou. E como é que fica isso? Na fala do Milling, eu concordo com você. O INCA também não sempre foi assim. Isso foi uma mudança que houve no INCA na década de 90, final na década de 90, quando houve uma reestruturação. Então, os pacientes que a gente atendia lá, nós atendíamos, e ele era o nosso paciente. Ele era o paciente daquele mastologista. Aquele mastologista era quem atendia, quem operava e quem fazia seus curativos. Com essa reestruturação é que houve essa despersonalização. Foi uma coisa que eu sempre lutei muito lá dentro, quando estive lá, porque eu achava um absurdo isso. Então, eu acho que tem um tempo em que a gente tem que rever isso. Ou por questões institucionais ou organizacionais, isso se perdeu. E não se perdeu há muito tempo, não. Está aqui, não tem nem 20 anos. Tá? E isso a gente vive também na clínica privada. Tá? Então, eu sempre fui uma defensora das equipes multidisciplinares, interdisciplinares, mas essa comunicação, também essa falta de comunicação, existe nos profissionais aqui do lado de fora. Então, o paciente faz com mastologia, faz com a reconstrução, vai para a oncologia, e essa intercomunicação, muitas vezes, ou pelo tempo, ou porque por área de concentração, e também porque geograficamente esses pacientes ficam rodando e não tratados em unidades de câncer de mama ou de atenção integrada, não só de mama, mas de outras oncologias, e essa comunicação se perde realmente. Às vezes a gente só vai saber do que aconteceu. Não, já fez radioterapia? Ué, mas não voltou? Entendeu? Então, essa intercomunicação, ela também tem que ser feita em qualquer setor. Né? Concordo com a Ângela, é isso que eu estava colocando. Quer dizer, a gente tem uma equipe interdisciplinar, fora ou dentro, pode ser até no particular. Mas essa comunicação entre os profissionais tem que existir. Eu quero saber se a minha paciente internou, se ela está grave, se ela... Então, essa falta de comunicação talvez deixe, até mesmo o cirurgião um pouco mais afastado. É lógico que eu tenho muito menos a oferecer do que um oncologista clínico, do que um clínico geral, né? Mas eu acho que eu tenho alguma coisa a oferecer. Então, a minha pergunta que eu fiz é o que o paciente te disse para vocês. Ele sente falta do primeiro médico? Essa resposta eu queria. Ele sente? Bom, então posso falar um pouco do que eu vejo, né, no dia a dia. Eu acho que sim, que ele sente falta, não necessariamente dessa figura, né, assim, exclusiva do seu primeiro médico, mas eu acho da percepção do não abandono, que eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente sabe que a gente tem muitas demandas, né? Então eu imagino que para todos aqui seria praticamente impossível acompanhar durante toda a trajetória de doença todos os pacientes que passam no consultório, né? Então, eu acho que você conseguir fechar alguns ciclos com esse paciente talvez seja até mais importante do que necessariamente a presença de todos os membros que já participaram da sua linha de cuidado durante todo o processo.
porque a gente está falando de um mundo que é dinâmico, para nós e para o próprio paciente, né? Então, o paciente ele não conseguiria, no momento de fragilidade, de baixa funcionalidade, todo mês ir na consulta com mastologista, com oncologista, com paliativista. Então, assim, é uma demanda que o sistema não dá conta, seja ele público ou privado, e nem o próprio paciente vai dar conta. Então, o que eu acho que é importante é a gente fechar esse ciclo para ele e para nós, não no sentido de uma porta fechada, mas no sentido da percepção desse acolhimento, para nós, enquanto profissionais, né, da percepção do melhor trabalho feito, da maior efetividade possível, e mantendo sempre uma janela aberta e portas abertas no sentido desse retorno e dessa possibilidade de ligar, solicitar uma visita, que a minha percepção é que faz muita diferença. A gente teve um caso bastante marcante de uma paciente jovem que ficou internada lá no HC4, que tinha questões familiares muito, né, muito significativas, questões, inclusive, a nível espiritual bastante significativa, né, se no momento de finitude se colocava como sem nenhuma crença em Deus, nenhuma crença, né, em nada, né, pós-vida. E muito perto do dia dela falecer, ela recebeu a visita do residente de oncologia clínica que a acompanhou lá no Hospital do Rio, no caso no HC2, né, era um paciente de tumor de colo de útero. E desde esse dia, ela não largou o terço que ele deu para ela. Então, assim, ela que nunca creu em nada, né, assim, tinha 20 e poucos anos, uma paciente muito jovem, acabou tendo naquele terço muita ressignificação e, sem dúvida nenhuma, isso fez total diferença para o seu processo de morte. Então, eu acho que está muito mais em nós também percebermos, né, esse nosso papel. É óbvio que ele não conseguia vê-la todos os dias, né, porque a residência todo mundo sabe como é, as distâncias, inclusive, mas isso teve um peso no cuidado bastante significativo. Então, era claro para os dois lados que a função dele tinha sido feita da melhor forma possível, para ele e para ela, né? A gente também teve um pouquinho dessa preocupação com o luto do próprio médico. Mas acabou que foi um processo com um fim que a gente entende como um fim possível. Ângela, né? Ângela teve uma fala que os problemas vão sempre existir, né? Na cidade, então, que a gente está, a saúde não está simples em nenhum cenário, né? Seja ele público ou privado. Mas eu acredito que algumas organizações trazem um pouco ainda dessa característica da relação médico-paciente, né? Então, lá no HC4, por exemplo, a gente consegue manter os médicos de referência para os pacientes, seja em visita domiciliar, porque são aqueles médicos responsáveis pela visita de determinadas áreas, ou mesmo no ambulatório. É óbvio que isso pode mudar, né? Por exemplo, eu ainda tenho agenda ambulatorial e às vezes vejo paciente de uma colega, mas quando ele chega para consulta, ele já sabe, inclusive, porque ele não está sendo atendido por ela, né? Ele me pergunta, não, mas a doutora Cris está de férias? Está de licença? O que aconteceu? Estou preocupada. Então, eles têm realmente médicos de referência e isso é um grande facilitador para o cuidado, para a formação do vínculo e para abrir questões que você não abriria você vendo uma pessoa de cada vez, né? E até para as próprias decisões, né, Mônica? Porque você imagina, você está vendo um paciente pela primeira vez e você ser a pessoa responsável por determinar o fim do seu tratamento específico. Né? Eu estou te conhecendo agora e eu que estou te falando isso, né? Sem nenhum vínculo ali formado. Então, eu fico feliz com as falas porque a gente só muda aquilo que incomoda, né? Então, se a gente está falando é porque está incomodado. Então, muito bom. Germana, só dar uma coisa. Quando eu cito o modelo do INCA, assim, é claro que não é o ideal, mas hoje todos sabem das dificuldades que tem de contratação, que a gente tem hoje em torno de 1.800 pacientes tratados ano, né, cirurgias, com uma equipe de 7 ou 8 mastologistas. Então, uma das justificativas que se tem é de não... não, eu só quero operar com milho, mas se o milho está de férias, vai atrasar ainda mais. Então, é claro que a gente vai encontrando modelos para tentar... E se a gente tivesse, talvez, uma mão de obra maior, equipes, olha, é o Millen junto com a Flávia, então se o Millen está de férias, é a equipe da Flávia. Mas hoje o que a gente faz é milagre perto da escassez de mão de obra e de recursos humanos que tem, né? Então, infelizmente, as coisas vão se adaptando, vão fazendo... A gente vai tratando o volume e não o paciente.
A gente faz volume muito bem, mas a crítica, como médico na instituição, e que adora e defende a instituição, é que, diante desse volume e da falência do sistema que está ao redor, a gente tem dado mais importância para o volume do que para o paciente, o que é um grande pecado. Germana, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque sou sua defensora desde o projeto Oncorrede, enfim. Em relação a mundial, como é que está o nosso Brasil na questão cuidados paliativos, terminalidade? Como é que nós estamos nesse cenário paliativo? Pelo menos uma pincelada daquilo que você falou para a gente lá no Oncorrede. A gente, na verdade, o último estudo, né, que a gente tem comparativo, né, mundial foi o de 2015, né, pela The Economist. Eles têm 2 publicações, uma de 2010 e uma de 2015, que eles ranqueiam os países com relação à qualidade de morte. E na publicação de 2010 foram ranqueados 40 países, o Brasil fica em 38º lugar. E em 2015 foram ranqueados 80 países e a gente está ali em 42º. As publicações elas não são comparáveis, né? Porque na segunda publicação eles ampliaram muito mais os itens que foram avaliados, inclusive não vendo só cuidados ao fim de vida, mas outras relações, inclusive a relação da própria sociedade com o cuidado paliativo. Ao redor do mundo, né, os países de maior sucesso com relação à implementação do cuidado paliativo têm um envolvimento social muito forte, né, para essas questões. É preocupante no sentido de que países que estavam atrás da gente na publicação anterior, como Uganda, por exemplo, conseguiram nos ultrapassar, né, na publicação seguinte. Então, a gente tem muito o que crescer. O que me chama muita atenção, de uma forma bem positiva, é justamente a proporção e o volume de espaços como esse que a gente está tendo aqui. Então, sou, né, eternamente grata a vocês, mais uma vez, pela oportunidade da gente estar sentado e discutindo o cuidado paliativo, porque é a partir dessas ações que a gente vai conseguir se fortificar. Dentro do próprio Ministério, né, a gente teve ganhos significativos, então a gente tem a portaria de atenção oncológica, que obriga todo o NACOM e CACOM a prover cuidado paliativo aos seus pacientes. A gente sabe que isso ainda não acontece de forma tão efetiva, mas a gente tem tentado, né, institucionalmente, inclusive, apoiar esse tipo de necessidade. Agora, né, com bastante felicidade, dia 20 de março, a gente tem a formatura da primeira turma, né, de todos os hospitais federais, composta por profissionais dos diferentes hospitais federais e promovidas lá pelo HC4, no INCA, em cuidado paliativo. Então, são pessoas que já estão no front, que já estão lidando com esses pacientes, mas muitas vezes sem uma formação básica para lidar com isso tudo. Então, eu acho que é no sentido de colaboração, de formação profissional e principalmente tentando trazer o cuidado paliativo para a formação básica do médico, né? Ninguém aqui teve cuidado paliativo na faculdade, né? Então, assim, que a gente consiga perceber a necessidade do cuidado paliativo na formação acadêmica dos profissionais de saúde. De uma forma geral, isso começa pela medicina, né? E aí as outras categorias profissionais acabam também vendo essa importância, essa necessidade, trazendo também para as suas grades curriculares. Então, eu defendo isso com bastante convicção de que esse vai ser o nosso caminho. E uma das coisas que eu sempre bato é em relação à população. A população ela precisa entender e ver o que é um cuidado paliativo. Porque eu entendo que quando o povo pede, tudo é modificado. Então, eu acho que ainda existem muitas barreiras, porque quando a gente vai falar sobre morte, até o próprio povo não consegue entender, mas eu acho que deveria ser falado cada vez mais claramente e qual é a necessidade, porque a gente mudando a concepção populacional é que a gente vai reverter com que haja entendimento do que realmente é. Porque a gente vê países como Holanda, próprio Portugal e outros na Europa, que é completamente diferente. Então, você tem mais de 10 locais que têm cuidado paliativo. Aqui, se a gente 10, de repente, é em todo o Brasil. Então, eu acho que a gente tem que reverberar isso de uma forma para os nossos próprios pacientes, esse entendimento do que é o cuidado paliativo e
é um prazer que vocês sempre possam falar, é uma coisa que eu bato sempre, e a gente tem que trazer mais vezes, sim, e a comunidade médica, ela tem que cada vez entender mais que eu tenho o outro lado da vida, que é a morte. Gente, vou encerrando o nossa conversa aqui, foi excelente, espero que vocês pensem um pouquinho e possam cada vez colocar mais à frente essa questão da paliatividade e terminalidade. Eu agradeço mais uma vez a vocês. Milen. Só para colaborar com o que a Mônica já falou, agradecer novamente. Em abril nós não faremos reuniões, a gente volta em maio, porque em abril a gente tem o nosso Simpósio Internacional de Mastologia, de 12 a 14 de abril, estão todos convidados também. Muito obrigado, gente.